Atenção, Brasil, para a mensagem do presidente Jair Bolsonaro. Dia 6 de abril, 14 horas, na Paulista, em São Paulo. Compareçam, é o convite que nós fazemos para todos vocês. A nossa pauta, a anistia e liberdade de expressão. Até lá, se Deus quiser. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida de toda essa pompa para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Uma pessoa muito importante nessa caminhada, está de aniversário hoje, um grande líder, um grande exemplo, que hoje eu posso chamar de amigo, Jair Messias Bolsonaro. O cara que luta contra o sistema, o cara que ensinou o Brasil a usar verde e amarelo não só em Copa do Mundo, o cara que valoriza e enaltece os valores de Deus, de pátria, de família, de liberdade. O cara que é o cara. E a ele, a minha melhor continência e meu muito obrigado. Falei com ele de manhã e eu não tenho dúvida. Ano que vem, a gente está de volta. Parabéns, presidente. Saúde, paz, tudo de bom. Eu tenho certeza que verei o meu Brasil, graças a vocês, muito melhor do que ele é hoje em dia. Muito obrigado, um abraço a todos. Boa noite, 23 de março, e eu tô aqui com o Gustavo Vitorino, acho que eu tô fazendo esse programa 6 meses, provavelmente, e com... Maio agora faz 5 anos, viu? Em maio faz 5 anos. Alexandre Pitoli. Gente, pense num querido, pense num cara que tem a confiança não só do presidente, mas do Brasil inteiro. Um jornalista, um radialista, um empresário, um cara que, olha, tinha tudo para desistir, mas da dificuldade ele fez hoje uma das rádios com maior audiência do Brasil, a nossa querida Auriverde Bauru, no qual eu sou quase sócio. Não participo tanto quanto devia, mas pelo menos sócio de coração, eu não tenho dúvida. Pitoli, eu e Gustavo te agradecemos aí pela presença, a gente tem um grande carinho, um grande respeito. Já vou pedir para o pessoal para ir compartilhando, comentando. Eu sei que a maioria já assina e já acompanha a Auriverde, mas para aqueles que, porventura, não estiverem
aí assinando, para o que está fazendo, depois vai lá na Auriverde, assina. Pittoli está com poucos seguidores, só passou de 1 milhão. Está com quantos milhões, Pittoli? Está com 2.210. São poucos milhões de audiência, então, cara que precisa ainda de muita ajuda. Enfim, Gustavo Vitorino, conhece essa fera desde quando? Desde sempre. A Rádio Auriverde, eu não tenho nenhum preconceito de dizer, é a maior rádio do Brasil hoje. Obrigado. É a rádio mais ouvida, não só pelos assinantes, mas principalmente porque a Rádio Auriverde virou referência em jornalismo de verdade, jornalismo verdadeiro. O Pittoli teve a coragem de peitar o sistema e dar a notícia na íntegra, coisa que raros veículos fazem hoje. Os próprios comentários que vêm nos veículos hoje, a gente nota que são distorcidos, expressões batidas, né? Aquela história dos golpistas do 8 de janeiro, porque a extrema-direita. Aí quando você ouve numa rádio uma bobagem como essa, você sabe que é uma rádio alinhada ou bem paga. E a Rádio Auriverde não tem isso. A Rádio Auriverde dá a notícia como a gente ouvia antigamente. Notícia de verdade, com todos os lados do fato. Então, Pittoli, teu trabalho é digno de aplauso, viu, meu amigo? De aplauso aqui do sul do país, a gente está te aplaudindo. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Zuco. Zuco, você faz falta na programação da Auriverde e eu entendo que a tua posição agora, né, de líder da oposição dentro da Câmara, e eu já te disse isso, já disse isso ao vivo, é uma posição altruísta, né, do ponto de vista de abrir mão dos teus próprios afazeres, né, dos teus próprios deveres, do ponto de vista do mandato, para cuidar de todo mundo. E você sabe a minha preocupação com relação a isso, em especial porque muitas das vezes você acaba fazendo muito pelo próximo, nesse gesto, e deixando de fazer por você mesmo. Embora eu entenda que é a tua missão e você vai fazer o melhor dela. Então, na Auriverde você faz falta sim, faz falta nessas boas conversas que a gente sempre tem por ali, e você sabe também da minha preocupação com você nesse sentido. E Gustavo, obrigado pela tua generosidade, também acompanho o teu trabalho daqui, sei das tuas lutas e sei sempre da tua posição firme, inegociável do ponto de vista dos valores, o que é fundamental para nós, em especial nesse momento. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Zuco, é uma honra estar aqui. Tamo junto. Gustavão vai apresentar uma CPI essa semana, vai tocar o terror movimentar o estado do Rio Grande do Sul, já está tremendo as bases. Mas olha já só. Já estou colhendo as assinaturas, viu, Zuco? Estou colhendo as assinaturas já. Essa semana vou conversar com os líderes, com os parlamentares. Está na hora da gente investigar muita coisa que acontece por aqui. Eu acho que não é só em Brasília que tem coisa esquisita, não, viu, Zuco? Por aqui também tem, viu? Gente, vamos lá. Essa semana teve vários fatos. A gente está ainda trabalhando o formato da Live 2025. Confesso para vocês que tanto o Gustavo, que agora está ali na coordenação da bancada do partido, eu na liderança da oposição, a gente tem tido bastante dificuldade para tocar da maneira correta essa live, mas nós vamos nos organizar. Eu prometo para vocês que vai ser realmente uma live para trazer muita audiência. Já tenho o compromisso do 01 em participar, quando a gente tiver essa formatação fechada. Mas hoje a gente trouxe esse craque, que é um cara que sabe tudo, está acompanhando sempre a política. Semana de momentos felizes, como foi o aniversário do presidente Bolsonaro, e dos momentos realmente muito tristes, principalmente relacionado, né, à pauta principal da oposição, que hoje é a anistia. Essa semana tivemos, enquanto um toleiro ou um investigado da Lava Jato, envolvendo aí quase 240 milhões de dólares, ele foi solto. Enquanto isso, a Débora está sendo condenada a 14 anos de prisão. Uma moça que pintou de batom uma estátua perdeu mané, frase dita por um ministro. Eu queria colocar, antes e depois escutar aí o Gustavão e o Pittoli, mas a gente tem agora, acabei de receber do presidente, um vídeo que mostra a fala da mãe e da irmã da Débora. Então, compartilhe esse vídeo, comenta agora aqui na live, mas eu quero colocar esse vídeo e na volta o Pittoli já faz um comentário sobre essa barbaridade que nós estamos vivendo. Coloca aí, Melinho. Visita com a Débora e nós somos porta-voz nesse momento dessa notícia de que houve aí o segundo voto direcionado para que ela seja acusada. É a pena de 14 anos, ela chorou,
ela ficou muito triste, ela confirma de que toda essa decisão não a define, porque ela sabe dos valores dela, ela sabe do que ela fez, então ela sabe que não houve um crime para que haja uma condenação aí de 14 anos, né? Ela está confiante de que tudo vai dar certo no final. A gente esperava, na verdade, esse voto aí do ministro Alexandre de Moraes. Como família, nós apelamos para os demais ministros, né? Para que eles usem a razão, eles usem a capacidade de julgar com imparcialidade nesse caso. Qual foi o crime? Foi uma pichação? Então vamos julgá-la por esse crime, pela pichação. Então isso precisa ser levado em conta no momento do julgamento da Débora. Esse processo, para mim, está sendo angústia, sofrimento, lágrimas, dores no coração. Tem hora que parece que quer parar, é sono perdido, clamando a Deus e chorando. E pedindo a Deus que Deus use esses homens do coração à mente, para ele ter honestidade, ter amor, entender o que é paz e amor. As lágrimas que eu derramo por ela derrama pelos filhinhos dela. Os filhinhos dela derramam por ela também. Ele já tem os planos deles, de saudade, de passear com a mãezinha deles. Quem está preso com a Débora também é os filhos dela. Também é a mãe, também é a irmã, também é o esposo. Porque aqui fora nós sobrevivemos apenas. As nossas vidas também foram paralisadas diante dessa prisão da Débora. E isso se arrasta há 2 anos. 2 anos que as crianças não sabem o que é sair, não sabem o que é se divertir, não sabem o que é ter a mãe dentro de casa fazendo a sua comida todos os dias, ajudando eles nas atividades da escola, não sabem o que é pegar na mão da sua mãe no final de semana. Então nós também estamos presos junto com a Débora. E eu pergunto a essa mesma justiça, será que isso está correto? Também apreender essas crianças dessa mesma forma? Nós ainda confiamos na justiça brasileira e nós apelamos para os demais ministros para que realmente sejamos sensatos no momento de julgar a Débora. Ela é uma pessoa comum, uma cidadã comum, mas que tem muita honestidade e muito amor no coração. Eu realmente, Pittoli, Gustavo, assim, ó, é uma semana muito, muito pesada. Eu tinha levado a Vanessa com seus 6 filhos lá para conversar com o Gumota. Essa monstruosidade, como fala aqui a nossa Madalena, que está aqui escrevendo nas mensagens, faz com que a gente realmente se pergunte o que está acontecendo no país. Porque, Gustavo e Pittoli, essas mulheres que estavam lá de verde e amarelo, revoltadas com as eleições, revoltadas com a volta do Lula, elas não podem ser condenadas por um crime de golpe de Estado. E a gente achava que o único alvo político, porque briga contra o sistema, era o Bolsonaro. Essas pessoas estão perdendo a vida delas. Imagina a Débora, seus órfãos de mãe viva, né? 2 filhos, a mulher não tem passagem, não teve nunca nada. 14 anos de prisão, Pittoli. Tem homicida, tem latricida, tem traficante que não pega isso, Pittoli. Pois é, Zuco, aí algumas páginas da mesma notícia, né? O primeiro ponto que eu faço questão de destacar, e eu tenho falado isso já há algum tempo, é que embora a gente tenha, né, na pessoa do Clezão, na morte do Clezão, o ponto mais triste disso tudo, porque foi uma vida perdida, diante de todos os alertas feitos, até por parte da própria PGR, nós vimos um pai de família morrer dentro da cadeia por uma opção do ministro Alexandre de Moraes. Só que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue contabilizar quantos estão morrendo, né, por conta de todas essas decisões, e não são os presos, não são os tornozelados, não são os foragidos, são os familiares. Como a mãe e a irmã da Débora disseram agora nessa entrevista, nesse recorte da entrevista, os filhos, o Caio e o Rafael, que são os filhos da Débora, sofrem a ausência da mãe, e de que maneira, em algum momento, nós iríamos separar isso. Essa mãe, né, diante dessa entrevista, dizendo, eu vivo um momento da angústia, quando é que a gente vai conseguir reparar a saúde que essa mulher está perdendo agora, em função desses absurdos? Então a gente está passando por um momento que essa contabilidade jamais conseguirá ser feita. Vidas que estão sendo perdidas. Eu tenho um exemplo a dar de um amigo que ficou 100 dias preso por conta do 8 de janeiro. Nada foi encontrado contra ele no relatório da Polícia Federal. Quando ele sai de 100 dias de prisão, ele pega o pai, morando numa cidade que não era dele, então ele não podia ir visitar o pai por conta da tornozeleira, e o pai falece 7 dias depois da soltura do filho, que não tinha nada contra ele, 7 dias depois de depressão profunda. O pai morreu. E aí? Essa morte não foi contabilizada. Nós não temos condição de saber quantos estão perdendo as suas vidas em função do que está acontecendo.
Esse é um ponto. Segundo ponto, Zuco, Gustavo, na sexta-feira, aniversário do presidente Bolsonaro, eu estava caminhando ali perto do meio-dia para fazer uma entrevista com o Hélio Negão, Zuco, para falar inclusive das histórias do Hélio com o presidente Bolsonaro, né, para celebrar o aniversário do presidente de uma forma diferente, por conta das histórias que eles têm juntos, né? E aí chega a notícia da Débora. E quando chega a notícia da condenação por parte do Alexandre de Moraes a 14 anos, eu disse o seguinte na Auriverde. Falei assim, sabe o que mais me dói? É saber que tinha uma família agora com esperança de que a verdade prevalecesse, de que a justiça fosse feita. Tinha uma família agora esperando a inocência da mãe, ou uma pena correspondente, mesmo há 2 anos presa, 2 anos consecutivos, o que é um absurdo. E a gente viu uma família, né, a ter a sua esperança ceifada no voto daquele ministro, porque, embora ainda nutridos de uma esperança que eu não sei onde ele consegue encontrar forças para isso, eles sabem, os familiares sabem que as decisões de Alexandre de Moraes contam com o apoio de praticamente todos os demais, salvo vez em outra, André Mendonça se posiciona de uma maneira diferente, porque os demais já decidiram, infelizmente. Então, eu acho que foi um golpe muito duro, mas acende ainda mais forte a luz do PL da anistia, Zuco, que é a nossa verdadeira esperança, que de fato isso ocorra, porque a gente sabe que tudo isso está sendo usado lá no final para que a gente veja o presidente Bolsonaro na cadeia, porque a intenção deles todos, a Débora é só um instrumento para dizer que teve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, para a gente ver o presidente Bolsonaro preso no final de tudo isso, o que também é outro verdadeiro absurdo, de algo que não se sustenta. Então, foi um dia bastante triste, mas, eu repito, acho que acende ainda mais forte a luz do PL da anistia, Zuco. Não, Pitoli, isso aí é muito importante a gente debater, porque aqui a nossa audiência já saiu daqui, pra vocês terem uma ideia, não só acompanha o presidente, muitas vezes acompanha quando consegue, o Tarcísio, pessoas importantes, mas também aqui a sociedade civil organizada, que eu vejo pelas mensagens aqui, que está tonta, porque não consegue entender. Eu quero perguntar para o advogado Gustavo Vitorino, que além de jornalista, ele também é advogado. Gustavo, tu já tinha visto na história algo parecido, assim, sem nenhuma materialidade, sem o devido processo legal, sem a ampla defesa, uma coisa tão escancarada politicamente falando, porque tu fala com os advogados, eles falam assim, não tem como se expressar, porque nem acesso aos autos eles têm. Eu queria que tu também falasse nessa questão jurídica. Será que a gente vai conseguir resgatar ainda o Supremo em algum momento, Gustavo? Porque ninguém mais acredita nesse Supremo. A gente, para isso, precisa ter juízes de verdade, né? Nós não temos juízes de verdade. Hoje nós temos militantes togados que estão literalmente tomando conta do país em nome de uma ideologia que, na verdade, é um sistema. Não tem nada de ideologia também. A gente fica imaginando, eles estão cuidando da esquerda. Não. Não estão cuidando da esquerda, não. Eles estão cuidando dos próprios interesses. Hoje eu recebi mais uma denúncia de corrupção lá na Itaipu. São milhões, bilhões de reais que voltaram a ser rapinados em Brasília. Tem corrupção espalhada em vários ministérios, várias autarquias. Não existe nenhuma investigação. E nessa hora eu digo, o jornalismo brasileiro, pago, aquele do centro do país, é um dos grandes responsáveis pelo que nós estamos vivendo. Essa história do jornalismo dizer que nós estamos refletindo a realidade brasileira, não. A imprensa brasileira tem grande responsabilidade sobre tudo que está acontecendo. E anotem, vai chegar neles cedo ou tarde. Porque cedo ou tarde eles vão ter que falar a verdade. Para você ter uma ideia, Zuco, hoje, 54% das verbas publicitárias hoje são direcionadas para a internet. Acredite se quiser, a internet hoje tem mais audiência que os canais e as redes de televisão. A Globo News, que já foi líder em audiência em telejornalismo, em canais a cabo, caiu para 3º lugar e está para perder, acredite, para a Band News. Para a Band News cair para o 4º lugar a qualquer momento. Ninguém mais leva a sério, ninguém assiste aquilo lá. A própria CNN mudou a sede dela de São Paulo para Brasília para ficar mais perto do poder, ou seja, mais perto do dinheiro. E todo mundo viu o que aconteceu com a CNN.
Então, o que nós estamos vivendo é um inferno tamanho, e você resumiu bem, Zucco. Os juristas não têm mais o que dizer. É difícil você explicar algo tão absurdo e monstruoso como que nós estamos vivendo. É mais fácil você tentar perguntar para um juiz, escuta, existe algum fio de legalidade no que nós estamos vivendo? Porque ilegalidade é absoluta em tudo. Nós estamos literalmente em outro planeta. O mundo inteiro hoje acha graça da justiça brasileira. Acha graça porque não estou vivendo. Acho que travou. Perdemos, acho, né? Travou. A democracia brasileira. Volta Historicamente, por favor. Historicamente, Zucco, os grandes ditadores, os grandes criminosos, ceifadores da liberdade, mundo afora, sempre usaram a palavra democracia para justificar os seus atos. O Hitler dizia que defendia a democracia na Alemanha. Acredite, a Coreia do Norte é a República Democrática da Coreia do Norte. O próprio Mussolini, na Itália, insistia em dizer que estava salvando a democracia na Itália. Ou seja, esses grandes assassinos, grandes criminosos, todos eles usam o pseudo-recurso de defender a democracia, quando, na verdade, a democracia passa a fazer parte da ponta da caneta desses monstros. Infelizmente, o Brasil seguiu nesse caminho. Não temos democracia, nós liberais, nós que somos de direita, pensadores da liberdade acima de tudo, nós hoje somos caçados como cães, como ratos em nosso próprio país. E aqui está aqui o Marcelo Eduardo Alves, colocou aqui, solução Bukele. Por que o Marcelo está falando isso, Pittoli? Porque nós já estamos em campanha para 26, claramente em campanha para termos a maioria no Congresso, seja para deputado federal ou para senadores da República. Porque é isso, hoje o Bukele demitiu, impeachmentou todos os juízes canalhas que tem no país dele, tem a maioria do Congresso, ou seja, vocês podem ver que, inclusive, ele apertou muito a questão do Código Penal, a questão da punibilidade, e aqui nós precisamos disso, porque eu vi aqui, eu estava procurando agora, perguntar assim, mas deputado, não podemos fazer uma PEC, não podemos... Aqui, ó, deputado Zucco, a Ianina, proibindo decisões com efeito vinculante. Olha, querida, a gente poderia fazer muita coisa. O problema é que o sistema existe, o problema é que o STF desrespeita o Congresso Nacional. Nós temos que realmente contar com a maioria no Senado. Senado que eu, sim, acredito ser covarde, esse Senado, não como um todo, lógico, mas vários senadores são covardes que foram eleitos aí com bandeira de direita, conservadores, e hoje não tem, né, a devida atenção para os seus eleitores, não representa os seus eleitores. E é isso, Pittoli, nós temos que trabalhar com resiliência. Acreditar que tudo isso que está em volta do que está acontecendo vai chegar a um fim. Porque é muito difícil tu acreditar em qualquer mudança antes de ter, né, o impeachment de um ministro, que seja Alexandre de Moraes, por tudo que ele está fazendo para a sociedade brasileira. Os próprios ministros, escutem o que eu estou dizendo, os próprios ministros vão largar ele de mão. Porque, olha, a piada que aconteceu, saiu hoje, se eu não me engano, Pittoli, acho que deve ter visto, a velocidade, acho que você não fala de São Paulo, a velocidade da condenação do Bolsonaro, do trâmite do Bolsonaro, é 14 vezes maior que do mensalão. 14 vezes maior do que foi com o Lula. Agora, terça-feira, depois de amanhã, o Bolsonaro já vai ser decidido se vai ser acolhido ou não, né, a representação da PGR, Pittoli. E lembrando, né, ali com Flávio Dino, né, ali com Zanin, ali com Alexandre de Moraes, a vítima, o julgador, nessa grande situação que eles mesmos criaram para que o Brasil não acreditasse nisso. Mas, Zucco, ao mesmo tempo, a gente precisa, e o Gustavo tocou
precisamente num ponto que é fundamental, que é o papel da imprensa. A imprensa, bancada pela SECOM, agora com 3,5 bilhões de reais do nosso dinheiro. Sabia? O nosso dinheiro está patrocinando a Globo News, a internet da Globo. O nosso dinheiro está patrocinando tudo o que está acontecendo aí através do dinheiro que vem da SECOM. A SECOM, que agora, Zucco, nitidamente, no papel do Sidônio, que é o ministro da Secretaria de Comunicação, está alinhando o discurso de acordo com o que as pesquisas estão mostrando. Então, por exemplo, agora, Lula está defendendo a segurança pública. O mesmo que disse que roubar um celular para tomar uma cervejinha não tem problema, agora já entendeu que o brasileiro não quer mais esse discurso e já começa a falar em segurança pública. Veja, é uma hipocrisia, né? Um bandido, um ex-presidiário, falar em segurança pública. Ele que tirou dinheiro de toda a estrutura pública, desde a saúde, passando pela educação e também da própria segurança, ele falar agora na retomada da segurança, que não será permitido isso no Brasil, a república do furto, do roubo de celular, isso é um verdadeiro absurdo. Por quê? É um discurso que a imprensa vai comprar e vai começar a difundir, porque é o que o brasileiro precisa ou quer ouvir agora. Do mesmo jeito, eles trataram essa questão do 8 de janeiro com tantas mentiras, e as mentiras contadas repetidas vezes, elas vão virando verdade, já dizia, né, isso aí, desde lá de trás, essa mentira repetida às vezes vai virar verdade. Né? Goebbels dizia. Exato. E o que acontece hoje? Nós temos 51% dos brasileiros, segundo uma pesquisa que saiu na semana passada, induzida ao erro em função da pergunta, que não acredita na anistia, ou que não deveria ter anistia. Mas se eu perguntar para alguém, você acha que quem cometeu um crime merece anistia? A pessoa fala, não merece. Mas se eu perguntar que a Débora do batom, né, que a dona Jupira da Bíblia, do RG e da garrafa d'água, você acredita que elas merecem estar livres e fora da prisão agora? Provavelmente o brasileiro diria que sim. Entretanto, nessa manipulação, nessa mentira que estão nos contando, tem parte da população que ainda aplaude. E em função dessa personalidade narcisista desses que aí estão, que se fortalecem com um aplauso, mesmo que seja dentro da sua bolha, eles estão levando o Brasil para o precipício. O precipício a partir da mentira, da ilusão, da sedução e dos resultados que nós estamos acompanhando, Zucco. A gente está vendo aqui pelos comentários, Pitoli, as pessoas revoltadas, porque realmente eles falam, gente, o cara tem que ser condenado pelo que ele fez, não por qual político ele apoia. E isso é verdade. A direita está sendo perseguida, os canais de comunicação da direita, os comunicadores da direita, os políticos de direita, o cidadão de direita, é impressionante, mas eu sempre falo, isso é um pêndulo. E por incrível que pareça, lá em Copacabana, Gustavo, no caminhão, que normalmente não tinha nenhum veículo de comunicação acompanhando, não sei o Pitoli, agora estava lá a SBT, a Band, a Record, o Metrópole, quem mais? Revista Oeste, ou seja, o pêndulo está mudando, eles estão sentindo, já vi nas eleições de 24 e já estão entendendo o que vai acontecer em 26. E eu quero colocar, já como um chamamento, o vídeo do Bolsonaro, Melinho, para o Gustavão comentar, porque ele faz uma ligação dos sequestradores que o Lula pediu para que houvesse anistia. Do Abílio Diniz. Mas os mesmos sequestradores que foram liberados, hoje o Lula não faz questão nenhuma de entender, porque ele não é, né? Ele falou que o Fernando ia ser um democrata. Mas vamos olhar o vídeo ali do Bolsonaro, que inclusive faz um chamamento na Paulista. Já vamos dizer para vocês, dia 6 de abril, na Paulista, quem puder ir, é isso, gente. É isso, é bater. É Copacabana, é Paulista, já estamos com a intenção de ir para Fortaleza, depois nós vamos lá para, se eu não me engano, Campo Grande, enfim, nós vamos fazer várias capitais, mas todos têm que se empenhar. Por isso que dia 6 de abril, quem puder estar na Paulista vai ser muito importante. Coloca o vídeo aí, Melinho. Em 1988, o sindicalista Lula da Silva procurou o então presidente FHC, onde pediu pela libertação dos sequestradores de Abílio Diniz. Disse a FHC que ele tinha oportunidade de passar para a história como um grande democrata. Caso contrário, poderia ser lembrado como um ex-presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram apenas um erro morressem na cadeia.
já que estavam em greve de fome. Os sequestradores da Argentina, Chile e Canadá foram libertados. E o único brasileiro foi indultado. Lula da Silva, hoje você é o presente. E já temos a morte de um inocente, o Crezão, e mais de uma centena de presos e refugiados. Depois de Alexandre de Moraes, o ministro Dino dá o segundo voto para condenar a 14 anos de cadeia a senhora Débora, profissional da área de beleza, mãe de Caio, 10 anos, e Rafael, de 7. Todos os refugiados e condenados até agora são acusados de integrar uma associação criminosa armada, num falso golpe, sem tropa, sem liderança e sem armas. No próximo dia 6 de abril, domingo, às 14 horas, na Paulista, te convido para um grande ato pela família do Crezão, por Débora e seus filhos, e pela anistia humanitária dos reféns de 8 de janeiro. Muito obrigado a todos e até lá, se Deus quiser. Vitorino, tu viu essa comparação? Pô, nós estamos no sequestro, né, Gustavo? Eu acho engraçado, porque os mesmos idiotas e patéticos que gritam hoje sem anistia, gritavam no meio da rua anistia geral, ampla e restrita, gritavam anistia. Muito bem, a anistia veio, foi dada. Aí eles querem agora imputar responsabilidades por um passado em que eles gritavam anistia, mas agora não querem mais anistia para aqueles do passado. E esses eles gritam sem anistia no meio da rua. Na verdade, os verdadeiros golpistas foi a esquerda. A esquerda aplicou um golpe no Brasil. Ela fez, inclusive, gente que não tinha identificação com a esquerda, embarcar nessa onda. Você pensa que esses 3,5 bilhões que o Pittoli falou agora não vai comprar dezenas de consciências? É só ver os comentaristas lá da Folha, do UOL. É patético que aquela gente publica todo dia. Globo News eu nem falo mais, Globo News virou um balcão de negócios. Aliás, o dia que o Brasil voltar a ser brasileiro, o dia que o Brasil voltar para as mãos dos brasileiros e deixar de pertencer a esse sistema criminoso que tomou conta do país, eu acho que os proprietários desses veículos de comunicação têm que ser processados sim, porque esses são os verdadeiros golpistas. Eu poderia dar nome aqui, mas todo mundo sabe para mim, o Grupo Folha, Grupo UOL, a Globo News, a CNN, essa gente tem que responder um dia em frente a tribunais de verdade, com juristas de verdade. E essa gente ainda vai responder. Quanto ao Bukele, ao método Bukele, eu acho que o Bukele seguiu a máxima do nosso inesquecível e genial Rui Barbosa. Contra a ditadura do judiciário não existe nenhuma arma. Sim, existe sim a dignidade e o povo. E foi isso que o Bukele fez lá. Quando assumiu, mandou prender 5 ministros da Suprema Corte que vendiam habeas corpus, que soltavam vagabundo, soltavam bandido. Eu acho que esse tipo de coisa foi um exemplo para o mundo. Foi um exemplo para o mundo. Só que o mau exemplo brasileiro também propaga. Porque, por exemplo, na Romênia agora, prenderam o candidato de oposição, que é de direita, e era líder nas pesquisas para vencer o atual esquerdista. O que fizeram? Fez discursos antidemocráticos. O método é o mesmo. O Zuco, posso fazer só um comentário com relação a isso ainda? Claro. Na semana retrasada agora, né, nós tivemos um repórter do Intercept que saiu do Brasil e foi até a Argentina para perseguir os brasileiros que saíram daqui fugindo da ditadura da toga do Alexandre de Moraes, das sentenças absurdas proferidas aqui, e fugiram para a Argentina. Chegando na Argentina, todos eles, sem exceção, para não dever absolutamente nada para o governo argentino, entraram com um pedido de asilo político e todos têm o que eles chamam de asilo precário ou provisório. Ainda não saiu permanente, mas eles precisam, a partir de uma renovação que acontece a cada 90 a 180 dias, se apresentar ao CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados na Argentina, um órgão do Ministério do Interior argentino, para mostrar que estão lá, estão legalizados dentro do país e, por isso, podem, entre outras coisas, trabalhar. Esse repórter do Intercept sai do Brasil, vai até Buenos Aires, vai até o trabalho de um homem chamado Josiel, né, mais um dos presos políticos do Brasil, foragido na Argentina, e promove uma pressão em cima do Josiel e do patrão do Josiel,
que o despediu, demitiu o Josiel. Não tem nada contra o Josiel, não tem ordem de prisão expedida contra o Josiel para a Argentina, de extradição, absolutamente nada. Ainda, esse mesmo repórter vai mais 2 brasileiras, persegue mais 2 brasileiras que estão numa condição legal na Argentina, e as 2 também perderam o emprego. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui no Brasil com a Débora, existem repórteres, ou se colocam como repórteres, de veículos de comunicação bancados pelo governo federal, que estão perseguindo os brasileiros na Argentina. Tamanha crueldade, é um verdadeiro absurdo que eles estão promovendo, Zuco. E aí, o que aconteceu? Estão tentando envolver a Auriverde, né, nesse negócio todo, junto com a ASFAV, a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, e uma outra associação que chama-se Gritos pela Liberdade, com o presidente Bolsonaro, para tentar dar associação criminosa, olha o absurdo, dizendo que nós estamos ajudando o auxílio à fuga para quem está na Argentina. O que, na verdade, nós sempre fizemos foi ajudar aqueles, em especial os familiares, que aqui ficaram e perderam arrimo de família, o pai que precisou e fugiu para a Argentina, enfim. Então, a perseguição não tem fim, Zuco. O Intercept sai daqui com um repórter que, inclusive, usava o celular de um funcionário da Presidência da República, matéria da Oeste, confirma essa informação, para perseguir brasileiro lá. Ou seja, o inferno desse brasileiro, condenado por Alexandre de Moraes, não terminou quando decidiu fugir do Brasil, porque aqui deixou a sua família e agora é perseguido por veículo de imprensa numa verdadeira Gestapo brasileira. Gente, que loucura, que loucura. Mas olha, vamos lá, vamos compartilhar e comentar a live, nós já passamos de 6.000 patriotas, então... Para o que está fazendo, comenta, compartilha. Obrigado pela audiência. A audiência é muito grande, maior do que o Lula, que gasta bilhões, e aí, com marqueteiros, a nossa live tem mais gente do que quando faz o 9 Dedos. Mas eu quero dizer para vocês, eu queria a avaliação do Gustavo também, 2 coisas que eu queria que tu comentasse, Gustavo. Primeiro, né, a gente está vendo lá o Eduardo fazendo um papel, na minha visão, importantíssimo nos Estados Unidos, que é mostrando o abuso do judiciário pela sua interlocução com o Congresso americano. É um cara que está avançando e mostrando passo a passo, de forma cronológica, tudo o que aconteceu desde o início. Mas eu queria também a tua reflexão, Gustavo, porque eu, como líder da oposição, inclusive, fiquei muito feliz quando fui convidado para assumir a Comissão de Relações Exteriores, mas falei para o presidente, para o Eduardo, depois, com calma, falei assim, olha, eu sou o líder da oposição, acumular 2 funções ficaria talvez um pouco pesado, e nós temos colegas qualificados, e mesmo assim eu vou estar atuando lá na vice-presidência. Mas eu queria te escutar, Gustavo, no seguinte sentido. Nós estamos tendo escândalo no Ministério da Cultura. Milhões de reais que possivelmente foram utilizados incorretamente. Nós temos um caso relacionado à COP30, cerca de 700 milhões de reais, inclusive envolvendo um nome que era integrante desta entidade espanhola, que foi contratada sem licitação, e este nome, que era o diretor dessa entidade espanhola, hoje ele está onde? Está no governo. Faz parte do ministério que contratou. Então a gente está tendo vários casos de escândalo, sem contar inflação, dólar alto, preço dos alimentos. Mas eu não tenho dúvida que este marqueteiro que foi contratado, ele está polemizando em torno ainda da anistia como uma fuga dos principais fatos do Brasil, Gustavo. O governo está péssimo, está acabado, o mercado não acredita nele, né? O empresariado já desacreditou. E eu queria que tu também fizesse análise. Será que eles falam tanto no Bolsonaro nessa questão de anistia para esconder as cagadas que eles fazem, irmão? É a cortina de fumaça, né, Zuco? Eu disse aqui, é escândalo um atrás do outro, mas ninguém investiga, não sai uma notinha na mídia do centro do país, com exceção da Rádio Auriverde e de meia dúzia de veículos heróicos. Ninguém divulga, ninguém anuncia. Na verdade, a roubalheira hoje é muito pior do que no passado, porque hoje sabem que estão protegidos pela toga. Ninguém vai para a cadeia.
Ninguém mesmo. Soltaram todo mundo. A turma da Lava Jato está soltinha, fazendo e aprontando, buscando contratos com o governo. Os irmãos lá, os Lesleys, os irmãos sertanejos lá, estão aí fazendo negócio com o governo. Sabe, está tudo de volta. Eles voltaram e agora com a certeza de que não vai dar nada mesmo. Eles estão protegidos, literalmente protegidos. Montaram um sistema que querem controlar a opinião pública e o último resquício que tem de verdade hoje está aqui na internet. Por isso o desespero deles em tentar censurar a internet. Essa é a cortina de fumaça. Eles precisam da cortina de fumaça para esconder o que acontece em Brasília e que hoje é muito pior do que a Lava Jato apurou. A Lava Jato apurou trilhões. E agora nós temos algo muito, mas muito pior, porque agora todo mundo sabe, estamos liberados, vamos fazer o que quiser. O Eduardo Bolsonaro, na minha opinião, cometeu um ato heróico. Essa história de, fujão, covarde, sim, os palhaços de sempre usam essas expressões, mas são os mesmos palhaços que se aproveitam do sistema. São os mesmos palhaços e idiotas, hoje, que estão enchendo as burras com a corrupção de Brasília. Na verdade, eu gostaria, do fundo do coração, que o presidente Bolsonaro acompanhasse o julgamento dele dentro da Embaixada Americana. É o meu desejo. Não sei se o presidente faria isso, duvido. Aliás, lá do STF, hoje a Folha de São Paulo já está levantando. E STF preocupado com a fuga de Bolsonaro. Quer dizer, engraçado, eles têm o julgamento pronto, a sentença pronta, e não querem que o presidente Bolsonaro se defenda. Sim, eu não canso de repetir, o medo deles é do maior presidente da história recente do Brasil. Mas tenho a certeza de uma coisa, façam o que quiser com o presidente Bolsonaro, essa imagem, essa luta, essa dedicação e esse exemplo nunca mais vai desaparecer. Ele está marcado na história do Brasil como o maior presidente dessa nação nas últimas décadas. Exatamente isso aí, Gustavão. Gente, 6.700 patriotas ao vivo. Excelente, vamos compartilhar, comentar, seguir as redes sociais aí do Pittoli, do Gustavão, do Zuco. Obrigado. E eu queria pedir para vocês também, além dessa mobilização para Paulista, dia 6, que vocês acompanhem aí tudo que está acontecendo e motivando, né, não só o Eduardo, as redes sociais do Eduardo. Concordo na fala plena do Gustavo. Para mim, o Eduardo é um herói, o cara que está ficando longe dos seus amigos, o cara que está deixando, né, o mandato para se dedicar a mostrar os abusos do Supremo Tribunal Federal. E olha, eu não tenho dúvida que o resultado será efetivo, viu, Pittoli? Não tenho dúvida que o resultado será muito efetivo e nós vamos conseguir mudar. Concordo também com o Gustavo que o nosso presidente tem que ter voz. É um cara que elegeu agora a grande maioria dos vereadores e prefeitos Brasil afora. Vocês viram o que sobrou da esquerda? A esquerda está desesperada, o sistema está desesperado. Porque o Bolsonaro, ele é um movimento, não é mais só um CPF, mas ele é o nosso líder e ele é o nosso candidato. Eu acredito nisso, não é eu só quero isso, eu acredito nisso e eu vou trabalhar para isso. Então é importante que a gente continue, que vocês participem de todos os movimentos, sejam em redes sociais, sejam movimentos presenciais. Nós temos que voltar a falar sobre o voto auditável. É importante falar sobre isso, sobre a modernização, a maior transparência possível. Por que é pecado, por que é crime falar numa urna que hoje trabalha aqui em Brasil, Bangladesh, Butão? Por que a gente não pode falar em países que realmente são mais evoluídos em termos de transparência? Isso é crime falar? Claro que não. Temos que debater, mas o foco neste momento é a anistia. Nós não podemos deixar centenas de pessoas presas injustamente. Eu sempre gosto de dar o exemplo. Elisa Natsunaga esquartejou o seu marido. E pegou menos pena do que as pessoas que foram lá na praça. Tem uma foto que eu vou pedir para o Melo. É uma foto muito emblemática. Que é um cara vendendo algodão doce no 8 de janeiro, no meio daquela multidão.
Quem é que vai participar de um golpe vendendo algodão doce? Pelo amor de Deus! Sem arma, sem tanques, sem líderes. Golpe do quê, cara pálida, como fala o Vitorino? Golpe é o Lula, tá, presidente? Golpe é o Lula. Ser descondenado em todas as instâncias, gente. Olha aí, Pitoli. Olha isso aí, Pitoli. Olha essa foto. Que golpe é esse? O MST quebrou mais, machucou mais e ninguém ficou preso. O sistema é foda. O sistema é foda. Vamos lá. Pitoli, suas considerações, meu irmão. Zucco, com relação às urnas, eu entendo que até nesse ponto Eduardo Bolsonaro terá um papel preponderante, fundamental aí. Por quê? A exemplo do que o presidente Bolsonaro disse em entrevista à revista Oeste com relação ao sistema aprimorado na Venezuela, exigência feita pelo Biden ainda para que voltasse a comprar petróleo da Venezuela, eu não vejo nenhum problema de que a mesma exigência aconteça agora aqui no Brasil, do voto impresso e a contagem pública dos votos. Eu entendo que é absolutamente viável que, a partir de agora, com Eduardo Bolsonaro dedicado a isso, nós também venhamos a ter essa possibilidade de aprimorarmos. Porque o que a gente quer é o seguinte: se são servidores públicos, e a palavra intuitiva é servir a população, é servir o público, que sirva com o aprimoramento que existe para o processo eleitoral. Se não acontece por livre e espontânea vontade, que vem através de uma exigência norte-americana para que então possamos ter a nossa eleição reconhecida pelos americanos. Então, acho que isso é um ponto, mais um que Eduardo Bolsonaro vai lutar por nós ali nos Estados Unidos. Porque aqui essa pauta não avança e a gente já sabe qual é o motivo. Está aí, o presidente também cita o inquérito 1361 de 2018, páginas 8, 18 e 19 desse inquérito 1361 de 2018, mostra que provavelmente tivemos prevaricação do ponto de vista do processo eleitoral de 2018. Quantas páginas, Pitoli? São 8, 18 e 19. Depois eu te mando a análise que a gente já fez na Auriverde com relação às 3 páginas com advogados, eu te mando isso aí. A gente já fez essa análise e a leitura das 3 páginas, inclusive, mostrando que teve invasão, teve problemas e que nada foi feito da eleição de 2018 para a eleição de 2022. Por isso o desespero do presidente Bolsonaro em convocar os embaixadores, nada de errado nisso, mas para mostrar que nós, sim, poderíamos ter avançado nesse sentido, ter recuperado, né, a confiança, né, no equipamento e também em todo o processo, mas não fizeram. Então, Eduardo Bolsonaro também terá um papel fundamental nisso, entendo eu. Então, parabéns pela decisão do Eduardo, conversei com ele na semana que passou agora, o coração fica apertado, né, já passa o aniversário do pai longe do pai, a família, né, longe das suas raízes aqui, mas entendo que, assim como todos nós, Zucco, né, Gustavo, você, eu e todos que nos acompanham agora, todos estamos sofrendo com o Brasil que nós estamos vivendo. Entretanto, a gente vai precisar lutar para reconquistá-lo. E o Eduardo tem um papel, então, agora fundamental nessa luta também. Eu acredito que é a decisão mais acertada, tanto é que deu um nó na cabeça da esquerda, deu um nó na cabeça do Supremo Tribunal Federal, né, porque estão tentando agora dizer que é simplesmente um fujão. Mas não era um crime de lesa pátria, não era um crime... Bom, cadê agora? O Eduardo conseguiu, numa única atitude, desestruturar toda essa turma. E deve saber bastante, né, o motivo pelo qual decidiu lá ficar. Deve ter coisa boa que vem pra gente, assim eu espero. Mas a gente não pode deixar de lutar aqui. Gente, vamos compartilhar e comentar. O Gustavão vai falar suas considerações finais. Antes, quero lembrar vocês também que no dia 6, além do domingo que vem, nossa live de novo, 6 tá indo, vai ter umas participações bem especiais lá na Paulista. Só estou esperando a confirmação, pessoal pesado, grande. A gente quer que vocês compareçam de todo o Brasil rumo à Paulista e pedir também que você fique até o final para ver um vídeo, não só do chamamento, mas um vídeo também do Eduardo. Gustavão, suas considerações, meu irmão. Bom, minha gente, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram conosco. Aos poucos a nossa live vai retomando a normalidade. A gente tem muito que abordar aqui com vocês, sempre resumindo os acontecimentos da semana, tanto em Brasília quanto aqui no Rio Grande do Sul. Mas o mais importante é entender que nós não vamos desistir. Desistir não está no nosso cardápio. Nós vamos lutar até o fim. Eu prefiro
ser derrotado com honra. Eu vou ser derrotado de pé, mas se tiver que vencer, eu vou vencer com a dignidade de quem fez o certo. Então, vamos fazer o certo. Vamos vencer com honra. O Brasil volta a ser dos brasileiros. Nós vamos vencer o sistema. Nós vamos vencer o golpe que realmente foi aplicado no Brasil. O seu dinheiro, esse dinheiro suado que sai do seu bolso, você, trabalhador, que tem o seu dinheiro direcionado para quem não trabalha, para vagabundo, para corrupto, esse dinheiro vai voltar a ser seu. O Brasil vai voltar a ser seu. E a gente vai fazer isso lutando com a palavra, dentro das 4 linhas, como que é o nosso presidente, mas, acima de tudo, sem desistência e sem esmorecer. A todos, um bom final de domingo e até a semana que vem. Pitoli, uma alegria estar com você sempre, parceiro. Sou assumidamente seu fã, tá bom? Muito obrigado, Pitoli, virado, Gustavo. Assista os vídeos aí, vale a pena. Um grande abraço. Zucco, oi. Uma frase que eu tenho usado e acho que ela deve pegar. Com você no sofá, nada vai mudar. A gente precisa do brasileiro na rua. Bora. Tira a bunda do sofá. Vambora, pra cima. Atenção, Brasil, para a mensagem do presidente Jair Bolsonaro. Dia 6 de abril, 14 horas, na Paulista, em São Paulo. Compareçam, é o convite que nós fazemos para todos vocês. A nossa pauta, a anistia e liberdade de expressão. Até lá, se Deus quiser. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida de toda essa pompa para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Uma pessoa muito importante nessa caminhada, que está de aniversário hoje, um grande líder, um grande exemplo, que hoje eu posso chamar de amigo, Jair Messias Bolsonaro. O cara que luta contra o sistema, o cara que ensinou o Brasil a usar verde e amarelo não só em Copa do Mundo, o cara que valoriza e enaltece os valores de Deus, de pátria, de família, de liberdade. O cara que é o cara. E a ele, a minha melhor continência e meu muito obrigado. Falei com ele de manhã e eu não tenho dúvida. Ano que vem, a gente está de volta. Parabéns, presidente. Saúde, paz, tudo de bom. Eu tenho certeza que verei o meu Brasil, graças a vocês, muito melhor do que ele é hoje em dia. Muito obrigado, um abraço a todos.